Olá, tudo bem? Muito obrigado de novo por estar visitando o nosso canal. O canal Cai na Prova, aquele que traz quase tudo e todas as matérias que costumam cair na prova. Hoje a gente vai continuar estudando a mecânica e especificamente a cinemática. Para a gente conseguir entender a cinemática, a gente sempre tem que ter um referencial. Mas o que é um referencial? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que a gente fez, que dá para explicar direitinho, caso essa matéria super importante caia na prova. E não se esquece de dar um likezinho aqui, se inscreve no nosso canal, a gente tem um montão de vídeo sobre vários assuntos, e esse aqui agora é sobre a cinemática e o referencial. Vamos falar da cinemática, que como já vimos, estuda os movimentos sem se preocupar com quem os causou. Mas para entender o que é movimento, temos que entender primeiro o que é referencial. Observe esta cena. Um homem entra num trem e senta-se numa poltrona. O homem está se movimentando ou está parado? Isto é, está em repouso. Para respondermos a esta pergunta, precisamos estabelecer um referencial, pois ele pode estar em movimento ou em repouso, tudo dependendo deste referencial. E como é que podemos estabelecer este referencial? É só adotar um ponto como sendo o ponto zero para a velocidade. Se estabelecermos o referencial no trem 1, aquele que o homem se encontra, vamos perceber que, à medida que o trem vai passando a distância d1 entre o ponto zero e o homem, continua a mesma. O tempo vai passando, e mesmo assim a distância entre o ponto zero e o homem não é alterada. Logo, o homem está em repouso em relação ao trem 1. Estudando o movimento do trem 2 em relação ao trem 1, podemos perceber que a distância está se modificando com o passar do tempo. Logo, o trem 2 está em movimento em relação ao trem 1, pois D1 é diferente de D2. Vamos agora estabelecer o nosso referencial no trem 2. No momento inicial, a distância entre o homem e o ponto zero é igual a D1. Conforme o trem 2 vai se movimentando, o referencial vai junto com ele. Assim, com o passar do tempo, percebemos que a distância entre o homem e o ponto zero vai se modificando. Isto quer dizer que o homem está em movimento em relação ao ponto zero que está no trem 2. Quando queremos definir se um objeto está em movimento ou em repouso, precisamos sempre perguntar: em relação a que ou a quem? Podemos então afirmar que o homem está em repouso em relação ao trem 1. O homem está em movimento em relação ao trem 2. O trem 1 está em repouso em relação à estação. Vamos ver um outro exemplo. Esta menina está em repouso em relação à cadeira, pois está sentada nela. Mas se o seu referencial for o Sol, então ela estará se movimentando em volta dele. Portanto, está em movimento em relação ao Sol. Podemos concluir então que tudo depende do seu referencial. Na cidade de São Paulo, o Marco Zero está situado na Praça da Sé. Ela é um referencial para medir distâncias entre o centro e um ponto qualquer da cidade. É por isso que quando entramos numa rodovia, ela não começa no quilômetro zero, mas sim no ponto que marca a sua distância do centro da cidade.